Meus queridos irmãos e irmãs, paz e bem, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Então estamos aqui para mais este momento de direção à luz da palavra. E o texto de hoje está na primeira leitura da liturgia do dia, quinta semana da quaresma, quarta-feira. Está no livro de Daniel, capítulo 3, do versículo 14 ao 20, depois vai pulando alguns versículos. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abedênego, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas, e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abedênego responderam ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abedênego a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que de costume. E encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abedênego e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: Porventura não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei, disse este. Mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao de um filho de homem. Exclamou Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abedênego, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, colocando aqui em miúdos esse texto aqui, bem resumidamente, o rei pressionou esses 3 jovens para que eles prestassem culto aos falsos deuses e adorassem a estátua de ouro que ele mandou fazer. E os jovens se recusaram a adorar. O rei disse: Olha, se vocês não adorarem os nossos deuses, a estátua de ouro, eu vou jogar vocês dentro da fornalha de fogo ardente e não vai ter Deus que vai ser capaz de salvar vocês das minhas mãos. Os jovens responderam assim: Olha, o nosso Deus é capaz de nos salvar das tuas mãos. O nosso Deus é capaz de nos salvar até da fornalha ardente, até do fogo. O nosso Deus é capaz. Mas aqui é que vem o mais bonito. No versículo 18, eles disseram exatamente isso. Olha, o nosso Deus é capaz de nos salvar. Versículo 18. Mas,
Se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. Isso aqui que é bonito. O nosso Deus pode nos salvar. E nós não vamos adorar os falsos deuses, nós vamos adorar só ao nosso Deus. Não porque ele vai nos salvar. Ele pode nos salvar. Mas se ele não quiser, não tem problema. Essa é a palavra que surge como direção para nós hoje. Se ele não quiser. Ou seja, a direção espiritual que surge para nós hoje dessa palavra é o santo abandono. Devemos buscar o santo abandono, meus irmãos. Essa graça tão majestosa, tão maravilhosa, de excelência da caridade para com Deus. Aqui nós vemos uma grande excelência daquele amor sobrenatural da caridade que nós somos chamados a viver, especialmente para com Deus. O amor sobrenatural da caridade a Deus. Amarmos a Deus dessa maneira, ao nível do santo abandono. Eu sei que Deus pode me salvar, mas se Ele não quiser, não tem problema, porque não é o que eu quero, não importa o que eu quero, mas o que Ele quer. Eu amo a Deus. Amar a Deus é amar a vontade de Deus. E se despojar, se abandonar nas mãos de Deus, se abandonar na vontade de Deus. Esses 3 jovens renunciaram à pretensão presunçosa de dizer a Deus o que Deus tinha que fazer. De dizer a Deus qual era o melhor caminho. Qual era o certo a se fazer? Não, eles se colocaram nas mãos de Deus. O resultado foi que Deus os salvou. Mas e se não tivesse salvado? E se eles tivessem morrido? O ato deles, o ato de amor, o ato de confiança não teria sido menor. Talvez tivesse sido até maior. Porque eles teriam vivido o santo martírio. Vocês percebem aqui, lá no final da passagem, quando o rei Nabucodonosor percebe que Deus tinha mandado o anjo para salvá-los. O rei Nabucodonosor diz assim: bendito seja o Deus desses 3 jovens, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança. Eles confiaram em Deus. Mas não apenas não uma confiança imperfeita, que seria confiar num resultado. Não, eu confio em Deus e sei que Deus vai me salvar dessa fornalha. Não, eles confiaram em Deus, independente do resultado. Não importa o resultado, mesmo que Deus queira que a gente morra. Isso é confiar em Deus. É colocar-se nas mãos de Deus, não importando o resultado. A gente não pode confiar em Deus condicionando que Deus realize um determinado resultado na nossa vida. Não, a gente precisa confiar em Deus com santo abandono. E esta é a direção à luz da palavra de hoje. Meu irmão, minha irmã, procure confiar em Deus com santo abandono. Não vá a Deus, não se relacione com Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada, a fadrinha mágica, a madrinha, né? Fadinha mágica, né? Não, não. Se relacione com Deus assim, com santo abandono. Confie em Deus com santo abandono. Eu vou repetir o versículo 18. Ele pode nos salvar. Mas, se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, rei, que nós não prestaremos culto aos teus deuses. Que coisa linda. Isso aqui é um testemunho do nível de amor que Deus quer que vivamos para com Deus. Amar a Deus dessa maneira. Amar a Deus a ponto de se esquecer de si mesmo.
Amar a Deus está tão voltado, amar a Deus com tanta força, com tanta profundidade, a ponto de não se importar com o próprio querer, com os próprios interesses. Seja feita a vontade de Deus. Não é assim que a gente reza no Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então, meus irmãos, busquemos confiar em Deus com santo abandono. Até o próximo encontro, fique com Deus.